Urbano, é um amigo meu já há muito tempo. Pensou em viajar para Cuba, para conhecer o gato, para Nicarágua nos anos 70. Ai, que bacana. O Urbano é formado aqui na UF, pela Poli, estudos avançados, área de estudos avançados, área de história. E ele também é um profundo conhecedor do Holocausto. Ele é um profundo conhecedor de várias coisas, pessoal. Mas do Holocausto, com uma visão assim bem especial, ele sabe direitinho as coisas da língua ídis, que eu falei, era a língua que era falada na Europa Oriental por aqueles milhões de judeus que moravam lá, que foram concentrações, foram assassinados. Então o Silvio Urbano é considerado um idixista. Idixista quer dizer a pessoa que vai fundo nesse negócio aí. Quando eu falo fundo, pessoal, é fundo. É poesia judaica na época do gueto, é música, é literatura, todas as explosões artísticas de lá. Silvio Urbano é um profundo conhecedor, ele mexe nesse negócio que está aparecendo. Ele também participou de comitês, participa de comitês pela paz no Oriente Médio. Judeus e palestinos fora de lá, aqui no Brasil. Aqui no Brasil se dão bem, né? Pena que lá não, né? Não estão bem assim, pessoal. Agora, inclusive, no atual momento, agora hoje, está havendo novamente problemas de ataques de Gaza, mortes de palestinos, problema na fronteira da Síria. Isso a gente começou a falar na aula passada, vocês lembram, sobre o impacto do Holocausto na criação do Estado de Israel, no Oriente Médio. É uma coisa aí que vai longe. Está tudo certo lá. Eu estava querendo dizer assim. Está tudo bem, está tudo ótimo. Pessoal, então é isso. O Silvio Urbano vai dar uma palestra para vocês assim. Ele tem comunicação com vários intelectuais no mundo todo. Teve alguns que já faleceram, inclusive. Qual é? Farid Said, o escreveu. Bom, enfim, ele vai falar aí. Um escritor árabe que escreveu Orientalismo. Farid Said, eu acho. É esse o nome do Farid Said? Escreveu Orientalismo, e você se mantinha. É o outro. Não me árabe. É um palestino que dava aula em Nova York, um cara muito, né? Falando que o Ocidente realmente dançou em relação à questão do Oriente Médio. Mas enfim, então o doutor Silvio vai conversar com você agora. Eu acho melhor avançar em algumas coisas e depois a gente vai perguntar. A gente tem feito das próximas. A próxima aula não vai ter aula dia 19, que é Dia da Consciência Negra. Então só vai ter aula dia 26 com o Rabino Sami, e depois no dia 3 eu encerro o curso. Correto? Então, com vocês, doutor Silvio. Não sou doutor. Não é doutor. Formalmente. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer aí a gentileza e a necessidade do meu querido e velho amigo Fabiolinho. Bom, esse sim, doutor, Eu não sou doutor, eu sou mestre. É um prazer e uma honra estar aqui, os alunos dele, os alunos dele. Eu acho que a minha presença aqui é porque o Davi, entre outras características rigorosas e profundas dele, ele não convida a gente diferente, maluco, digamos assim, quase como gente ou criativa, sabe? Vocês escondem aí a generosidade das palavras do Davi, realmente eu sou um estudioso, modesto estudioso há muitos anos, em várias coisas. Eu sou realmente, por opção, eu tenho interesses caleidoscópicos, né? E não me considero um homem da Renascença, como deve ser, mas eu não caleidoscópico. Então, uma das minhas áreas na área judaica, é a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o Holocausto, e em paralelo a língua e cultura índice, que foi a língua que 95% dos 6 milhões de judeus que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial
falantes, né? Então está imbricado. Quando eu sou um curtidor aí, absorvedor da cultura, aí já foi está conectado. Né? Bom, eu queria primeiro, se ele se importasse, que cada um se apresentasse, desse o nome e a origem do curso que está fazendo, só para eu ter ideia daquilo, por favor. Eduardo, é o último que chegou, chega agora. Os últimos serão os primeiros. Você sabe a origem? Não, o curso está fazendo. É o local. Ou você fez? Mas é formado, não, estudando. Fiz o fundamental. Meu nome é Reginaldo, eu faço bacharel em Teologia, estudo hebraico e estou interessado No local. Meu nome é Eliane, também faço bacharel em Teologia, hebraico e gostar da área do Vocês jornalismo. fazem hebraico aonde? na faculdade também. Tem curso de hebraico? Tem. É dado por quem? Só curiosidade. O professor é o Carlos Augusto Bailade. Por favor. Sou Gabriel, sou formado em filosofia, gosto da área da pesquisa, da religião e sempre também da história, da cultura hebraica, judaica. Você é formado em filosofia? Aonde? É um CDD, Meu nome é Paulo Tavares, eu sou estudante de História e estou fazendo um curso aqui que é uma assunto de muito de tarefa. Eu tenho muito calor, não sei se tem muito calor, eu estou vendo uma lição. Vocês vão me ouvir bem assim? Aqui é projetado para você poder falar baixo. Não, por causa do ar-condicionado. Eu não estou ouvindo bem, mas tudo bem. Ou se vocês forem me ouvir, porque eu tenho tempo no meu só para eu dar para me ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, ok. Por favor, senhora. Eu me chamo Maria Nete, eu sou formada em letras hebraico e formei professor Centra, bacharel de licenciatura. E agora eu me tornei esse ano, né, em hebraico mesmo, e estou fazendo língua hebraica 4 com o professor Gabriel e o Holocausto com o professor Letícia, eu ainda estou no ensino médio. Eu ainda estou no ensino médio, meu nome é Letícia, só que isso não me interessa. Não vai estar aqui se interessa. Meu nome é Cristiano, eu também sim. Cristiano, fala mais alto. Meu nome é Cristiano, né? Eu estou aqui também como interessado, né? E eu seria um futuro estudante de História. Estudante de História. Meu nome é Berenice, eu sou formada em História, eu fiz pós também em História. E é uma coisa que eu gosto da na área, né? Quando está parada, então... Eu sou Glaucia, eu fiz Direito, Tradução, acabei o doutorado agora em Relações Internacionais, é a área que eu atuo. E um dos interesses aqui da aula também é do Holocausto e Genocídio, que eu sou neta de armênio. De armênio? Opa, muito bom. Me honra muito, porque há muitos anos, quando não se falava, eu já falava no genocídio armênio, inclusive foi o primeiro ato feito em São Paulo, o primeiro ato feito em São Paulo, quando se fazia o ato do gueto de Varsóvia contra o antissemitismo, eu fiz questão e convidei um armênio. E isso foi, vocês todos não eram nascidos, eu já vi. Isso foi em 1961. Eu convidei, na época, era o meu grande amigo, um professor, ele era armênio, tinha nascido aqui em São Paulo, mas falava bem armênio, não lembro agora. Aí ele foi para a Armênia e lá ele se tornou, inclusive, deputado na Câmara, na Alta Câmara Federal da Armênia, aquela época a Armênia era socialista. E era interessado também por filosofia. Nós escrevíamos juntos numa revista que havia, no final da década de 50, anos 60, chamada
chamava-se Brasiliense. Era o professor. Bom, eu convidei ele, foi o primeiro ato que foi feito, que se falou de genocídio armênio. Em São Paulo. Para variar, teve um protesto na época do consulado público. Ela se chama alemão e estuda jaqueline. Acho que não vi direito também. Ela se chama jaqueline e estuda alemão. Bom, vamos ficar aí. Vamos dar uma ideia. Olha, eu não vou dar uma palestra, eu vou expor algumas coisas com vocês. Eu quero compartilhar essa palavra, vou fazer uma exposição de algumas coisas que possam ser interrompidas a qualquer momento, para deixar claro, e depois quero ouvir vocês, as dúvidas, as colaborações, tá? Bom, deixa eu dar uma explicação por que eu vou fundamentalmente ler o texto que eu preparei. Não vai ser chata não, eu tenho uma certa experiência em palestras, conferências, universidade também, a gente vai procurar entremear. O motivo é por respeito a vocês. E aí eu me socorro do nosso querido e velho mestre, experimentalismo ainda, Antônio Cândido. Com certeza todos vocês conhecem. Antônio Cândido, que pode falar sobre muitos assuntos de improviso, ele jamais fala de improviso, ele lê. Ele costuma dizer isso que eu vou repetir. Em respeito aos ouvintes. Porque se eu falar de improviso, eu vou precisar de, digamos, 1 hora. Essa mesma 1 hora, se eu ler, vai ser 15 minutos. Então vai ser menos cansativo. É por isso que eu vou partir de um texto, mas procurar sempre, nunca é rigoroso, certo? Vou tirar uma água aí. Tá, isso é bom. Eu não vou também fazer uma exposição, digamos, em linearidade. Eu vou pegar alguns aspectos, nem vai ser acadêmico, certo? Eu vou pegar alguns aspectos, alguns temas, principalmente alguns temas polêmicos ou controvertidos, ou que tenham algumas interpretações. Então vocês imaginem a minha exposição como uma espécie de mosaico, que sem dúvida nenhuma, como todo mosaico, ele se encaixa, ele não é um quebra-cabeça, mas ele se encaixa e tem, digamos, um fio bonito. Tá? A minha exposição, ela se insere dentro, eu já começo dizendo que ela se insere dentro de uma bipolaridade, de um aspecto dialético, se vocês quiserem, que tem suas contradições. De um lado, ela pretende entender racionalmente o que foi a Shoah, ou indevidamente falado Holocausto, que é o termo mais conhecido. Eu vou explicar por que eu sou daqueles que acham que é indevido, mas tem que usar porque não usam. Tentar compreender racionalmente e mostrar ao mesmo tempo os limites que esse entendimento racional tem. A gente pode entender o nazismo, o Holocausto, assim, o Holocausto ou Shoah. O Holocausto, o Shoah, que é o nome mais correto em hebraico de tragédia, certo? Que foi. Holocausto, ou genocídio, seria até um termo mais preciso. Eu gosto mais do Shoah, que tem o compromisso mais judaico com a palavra e é mais. O Holocausto, que ficou mais conhecido, nós não gostamos, nós, uma série de pessoas que trabalham com a história do Holocausto. Por quê? O Holocausto, como vocês sabem, somente de ideologia, é se oferece um sacrifício. Obrigado. Um sacrifício ritual.
Não se oferece um bode expiatório na tradição judaica como um sacrifício. Ora, houve o sacrifício, mas não foi um sacrifício ritual, não foi um bode expiatório. Então o holocausto, eu acho que é mais correto, genocídio ou Shoah. Mas a gente acaba usando o holocausto, que é o termo conhecido. Então, eu vou procurar mostrar, tentar a compreensão racional, mostrar suas encruzilhadas, interpretações e barreiras, e ao mesmo tempo dizer que é impossível se esgotar ou se compreender racionalmente. A gente pode ter aproximações. Então o Holocausto tem, por exemplo, as suas explicações, o nazismo, a perseguição dos judeus. Até o nazismo pode ter a sua racionalidade, um povo que se coloca na posição de conquistador, de conquistar outros povos, conquistar nações, querer ter o Lebensraum, um espaço vital, essa coisa toda. Agora, quando parte para o extermínio de um povo, por ser um povo, por ser uma etnia, aí é que essas explicações, elas podem avançar, algumas até bastante na explicação, mas elas não esgotam. Então, o antissemitismo e a atrocidade nazistas podem ter sua justificativa ao nível político, ao nível econômico, ao nível psicológico, como vocês puderem, várias fascistas imaginar, mas eles não dão conta da explicação. Tem como que um povo que deu Kant, Hegel, músicos, filósofos, historiadores, etc., pode chegar a tais graus de barbárie, de maldade e de crueldade para com o ser humano. Então, eu vou entrar também com algumas considerações de ordem política, econômica, social, psicológica, mas elas não se citam. Quer dizer, nós estamos dentro de um tema que eu às vezes comparo em termos de religião. Eu não sou religioso, mas estudo muito a história das religiões, porque é muito sério a religião. Eu sempre digo que religião é um negócio muito, para falar o dinheiro do outro, religião é um negócio muito sério para ficar na mão só dos religiosos. Então, eu tenho respeito por religião, considero que Deus não por religião, sério dos fatores, eu tenho respeito muito grande, até porque venho de uma família de Deus religiosos, etc. Mas na religião judaica tem um conceito que se chama Shem HaMeforah, em hebraico, que seria a tradução um nome inefável, um nome que não se consegue pronunciar, que seria o nome de Deus. Segundo a tradição judaica, o nome de Deus não é pronunciado. Então, todos esses nomes, Adonai, El, os 72 nomes de Deus, etc., são nomes que caracterizam, mas não são os nomes de Deus. Um que se pretende, até uma coisa curiosa, que eu aproveito sempre a oportunidade para desmontar a origem, é o chamado Jeová. O nome Jeová é quase que uma piada quando ele nasceu. E ele proliferou nos setores não judaicos, nos setores cristãos. Da onde veio o nome Jeová? O nome Jeová vem de uma pronúncia que algum hebraísta, não judeu, evidentemente, ele colocou, não é? Já que tem, vamos usar. E rei, vá, rei. Esse é o nome que na liturgia judaica se fala. E rei, vá, rei. Que se lê como Adonai. Algum hebraísta aí na Renascença, que sabe até as primeiras origens, resolveu dar uma pronúncia a isso, entende? Então, pode uma pronúncia ser Jeová, Nidrei Yehová, o Vá veio depois. Então, daí ficou Jeová. Mas isso não tem sentido nenhum. Então, o nome Jeová não é o nome de Deus, é um nome atribuído, o mais comumente atribuído dentro das várias versões
do Tanakh, Torá, ou chamado também devidamente Antigo Testamento. Também eu gostaria de desmontar que esse livro não há um Antigo e um Novo Testamento, são dois testamentos separados. O Antigo Testamento é a Torá, mais os profetas, os números, e o Novo Testamento são os Evangelhos. O mais correto seria chamar de Evangelhos, após Cristo, e os judeus, e também os cristãos, e muçulmanos, a Torá. Então, o Shema Meforash é um nome que não se sabe qual é a pronúncia, mas se procura. Então, principalmente os cabalistas procuraram, por meio até numerológico, meteorológico, etc., tentavam aproximar. Existe até, eu gosto sempre de recomendar, algumas leituras ou dicas paralelas, principalmente que são muito interessantes. Então, eu vou recomendar para vocês, quem de vocês já ouviu falar de um ente e uma peça que tomou o nome desse ente, que chama o Dibuk? Quem já ouviu falar? Nenhum. Então, fico muito contente que eu vou dar de presente para vocês uma dica preciosa, porque vocês todos que declinaram da onde vocês vêm, vocês são antes de nada curiosos, no sentido profundo do termo. São interessados por coisas que não, por temas que não são exatamente da especialidade de vocês. A senhora poderia estudar hebraico e não se interessar especialmente pelo Holocausto. Poderia estudar direito e relações internacionais e não se interessar pelo Holocausto. Então, são pessoas que são inquietas, que estão aí. Então, eu tenho a obrigação de alimentar, naquilo que eu posso, um pouco essa inquietude. Então, eu recomendo para vocês a leitura de uma peça, que eu vou escrever aqui, chamada O Dibuk. Dibuk. Esta peça, eu não vou me estender, foi escrita por um social revolucionário da época de Lenin, do amigo, depois divergente de Lenin, e ele escreveu Ansky, chamava-se o autor. E ela é encontrada, está absolutamente esgotada. Tem uma edição, eu tenho várias edições, eu coleciono, além de leitor, eu coleciono. Eu tenho várias edições em várias línguas dessa peça do livro. Ela é importante como peça em si. Ela foi considerada. Ela foi considerada, teve uma enquete antes da Segunda Guerra Mundial, em 1936, 1937, por um grande teórico e diretor de teatro francês, um historiador também, chamava-se Gaston Batti. Esse Gaston Batti resolveu fazer uma enquete, entrevistou diretores, somente da Europa, mas alguns dos Estados Unidos também. Cada um deles dava a sua lista famosa dos 10 top. Quais são as 10 mais importantes peças dramáticas de todos os tempos, desde os gregos até hoje, cada um dava a sua opinião. Bom, a arrasadora maioria, 90 e tantos por cento, tinha essa peça de livro. Grandes autores resolveram montar. Né? Poucos conseguiram. Se montou, teve uma montagem importante logo no começo do Teatro Abrima. Depois teve um filme feito um pouco antes da guerra. E é uma peça em si que é muito interessante. E esse Ansky escreveu várias coisas, ensaios, poesia, ele fez uma expedição etnográfica no começo do século importantíssima, pouca gente conhece, está lá um material em Nova York, a gente visitou, etc. Agora, ele teve o azar ou a sorte de escrever essa peça que se tornou um sucesso internacional. Então, ninguém conhece o resto da obra do Ansky, que é um excelente ensaísta em inglês, tem algumas traduções do inglês e do francês. Bom, como eu falei, eu conheço edições em várias línguas. A mais importante edição, eu vou de presente para vocês aqui, a mais importante edição é uma edição crítica. O que é edição crítica? Vocês sabem, é uma edição que tem um texto
e análises, críticas, avaliações, aprofundamentos sobre o texto. Então, uma edição crítica da peça, uma série de ensaios. A mais importante edição crítica que já houve do livro foi feita aqui em São Paulo. É uma editora que eu considero a mais importante editora, principalmente na nossa área de história, que é a editora Perspectiva, dirigida por um professor emérito aqui da universidade, que felizmente está vivo, fez 91 anos agora, no mês passado, um amigo pessoal meu, que é o professor Jacob Insman. Vocês tinham ouvido falar do Jacob Insman. E ele continua com essa editora Perspectiva, que é excelente, com certeza vocês já manusearam e estudaram com ela. Bom, ela está esgotadíssima, mas tem uma boa notícia para vocês. Depois eu dou o telefone, vocês telefonam para a editora, falam com o braço direito do Jacó, ela achou que eu tinha que presentear. Ela falou, não tem mais, você já esgotou todos os livros que você deu muito presente esse livro. Aí eu falei, puxa, que pena, e tal. Ela falou, vou ver. Aí ela achou, parece que uns 2 ou 15 livros totalmente, não, está amarelado, não tem importância, eu compro. E eu comprei 3 e já dei de presente. Estão amarelados nada, estão ótimos. E ainda tem, eu recomendo para vocês, é baratíssimo, o preço de capa é R$22. E ela dá um desconto de 50% para professores universitários, para o meu nome, e recomendo para vocês o livro. Bom, o D-Book, eu não vou contar o que é, seria um imposto na linguagem, na cultura brasileira, um espírito que toma uma alma penada, que desce no corpo de uma outra pessoa por uma harmonia que se desfez, que foi terrestre e celestial. Eu não vou contar tudo para vocês vão ler, vale a pena, eu recomendo enfaticamente, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de curtição, e como uma peça muito bem escrita. E a edição é muito boa. Só avisa de curiosidade, né, já que estamos aqui, no Brasil, vários diretores tentaram, na década de 50, começo de 60, montar. Não conseguiram, porque a peça é muito complexa, tem muitos atores, na Índia, né? Conseguiu 2 grupos amadores, finalmente, em 1963, vai fazer 50 anos no ano que vem, 2 grupos amadores que tinham dinheiro, um da Caixa Econômica Federal, e outro era do TAÍ, Teatro Saída Brasileira, Casa do Povo lá, e por um diretor que não era judeu, Otávio Alves da Graça Mello, diretor da velha guarda, ele era pai do Guto Graça Mello, do músico e outros, sogro da Marília Pera, que era casada com o filho dele que morreu. Então foi montada essa peça, e com sucesso, inclusive de crítica, o Décio Almeida Prado, que era o maior crítico da época. Foi a única peça na vida dele que ele fez uma crítica e autorizou a publicar. Essa peça foi montada em 63 e, deixando um pouco de humildade de lado, eu era um jovem e eu fiz o papel principal nessa época, no Fernando. Bom, na prova. Então, isso porque nessa peça, o personagem principal, ele morre no primeiro ato, procurando pronunciar o nome nefasto. Quando ele consegue pronunciar, ele morre, porque ele não vai pronunciar. Então, voltando agora, eu comparo a tentativa de se entender racionalmente, uma explicação que dê conta da totalidade do genocídio, eu comparo assim, homologicamente, a busca do nome de pátria. É impossível. Pode fazer explicações, deve-se fazer, nós vamos fazer aí no decorrer desse nosso voo chagaliano, que é como eu chamo a minha palestra, entendeu? Voo, mas não dá conta. Bom, passo a leitura improvisada dentro da leitura improvisada. Alguns aspectos do significado histórico do Holocausto.
eu poria um subtítulo que é a síntese da minha linha de busca e de pesquisa, baseado no critério, que o Holocausto, o Shoah, o nazismo, foi tão, o assassinato de Deus é tão avassalador que é preciso tentar reduzir alguns termos fundamentais. Então eu sigo uma linha que segue esses três critérios. Qual a conduta dos assassinos, a atitude dos espectadores e o comportamento das vítimas. Após mais de 3 décadas do Holocausto, na verdade mais de 4 décadas, nessa palestra, o tempo transcorrido ampliou nossos conhecimentos, porém o mesmo não ocorreu com a nossa compreensão dos fatos. O conhecimento do Holocausto cada vez mais se acha novos. Agora, com a queda do regime socialista, se abriu novos arquivos e se acha em diários, etc. Quer dizer, o conhecimento foi ampliado. Isso é a primeira coisa que eu trago para vocês. Mas a compreensão dos fatos não avançou. Em geral, nas ciências humanas, exatas, filosofia, o avanço do conhecimento, ele é seguido para o passo, mais ou menos, com a compreensão. No caso do Holocausto, os historiadores que seu enfoque não é hoje mais claro, nem a sua compreensão mais profunda que aquela tida por nós exatamente ao terminar a Segunda Guerra Mundial. A compreensão do porquê de como não se avançou. Os entendimentos, conhecimentos avançaram terminados. Estamos conscientes de que toda tentativa de definir o significado histórico do Holocausto equivale a querer explicar com conceitos racionais acontecimentos que escapam à razão ou que fogem do entendimento baseado nos instrumentos ordinários da análise histórica. Acontece que a sede de saber não é diminuída um argumento da capacidade e a interrogação surge de vez em quando, de vez em sempre, diria, como foi possível a aniquilação do judeu da Europa. A pergunta única no gênero força-nos a examinar novamente seus aspectos principais, que é o tripé, a conduta dos assassinos, ou perpetradores, como chamamos, a atitude dos espectadores, tanto o povo alemão em volta, como os povos e as nações e estados de todo o mundo, o papel que eles tiveram, a conduta, a atitude e o comportamento das vítimas. Dito de outro modo, perguntamos-nos se, de uma vez por todas, poderemos definir e inclusive explicar os motivos que levaram os nazistas ao extermínio. As razões pelas quais não houveram dentro da sociedade espectadora do Ocidente forças opositoras capazes de evitar a aniquilação e, finalmente, terceiro, as causas da inexistência de tais forças entre as vítimas judias. São estes os temas que escolhemos para essa nossa palestra. Porém, antes de empreendê-la, devemos encarar questões de importância capital para a compreensão da Shoah. Qualquer que seja a interpretação que se dê, o fenômeno que analisamos tem paralelo com qualquer outro acontecimento? A primeira resposta. Está indo muito depressa ou está indo bem? Está indo muito depressa. Ou se trata, ao contrário, de algo que escapa a qualquer comparação, único não somente em seu próprio contexto histórico, mas também em relação ao próprio nazismo. Aí começa a surgir a complicação. O nazismo, como eu falei no começo, é até compreensível e explicável, não aceitável, mas se compreende racionalmente os aspectos políticos, econômicos, sociais, psicológicos, etc. Agora, dentro da própria racionalidade nazista, o aniquilamento, o assassínio sistemático de Deus é compreensível? É encaixado? É racional? Essa é a pergunta que eu não quero responder ainda. Vão ter aproximações e respostas no decorrer. Quer dizer, a racionalidade do aniquilamento e do assassinato dentro da própria racionalidade do nazismo. É isto possível? É coerente ou não? Está entendido esse aspecto? Que é muito importante. O primeiro paradoxo, o primeiro
bipolaridade, a primeira dialética, se quiserem, para usar um termo assim, mais sofisticado, um termo que se a aniquilação dos judeus pudesse ser assimilada a outros fenômenos no âmbito do nacionalsocialismo, ou seja, do nazismo, a outros tipos de conduta política contemporânea, incluindo a dos nazistas, ou alguma explosão criminosa conhecida pela humanidade em outras épocas de sua história, seria mais fácil atingir o nosso objetivo de compreender, em muitas aspas, o Holocausto. Acontece que a impossibilidade de comparação ou compreensão é total. Então, nós estamos, vocês escolheram para mim aqui, não é, de modo próprio, uma coisa muito complexa, muito complicada. É um desafio que tem que se mexer até com um conceito meio delicado. Eu não gosto muito de usar, mas enfim, só para nosso consumo, que é o conceito de natureza humana. Só para efeito de usar, não com efeito mais rigoroso de natureza humana, é um conceito muito problemático. Mas para vocês entenderem, só para mexe com as coisas mais profundas da chamada natureza humana. Humana, eu digo, em contrapartida com o animal. Só para fazer um comentário lateral que eu gosto muito. Essa racionalidade, essa atitude que a gente quer compreender do nazismo, nesse sentido de natureza humana, vamos pensar em fazer uma contrapartida com a natureza animal. Não, então, que eu afirmo para vocês, jovens, coisa. Não há no reino animal, nem historicamente, nem biologicamente, nem caracteristicamente no reino animal, nada de conduta que se equipare a uma perseguição sistemática e assassinato como o nazismo ocorreu. Os animais matam para comer, de fome. Alguns até matam por um certo prazer. Já é uma conduta, inclusive, mas o assassinato sistemático, isso não é do reino animal irracional. Aconteceu com o reino animal racional, ou seja, humano. Na medida em que os fatos correspondem ao próprio nazismo, pode-se afirmar, com base nos testemunhos escritos, em contraposição a opiniões emitidas por vezes oralmente, que nunca existiu um plano de extermínio total dos poloneses ou dos russos, mesmo por parte dos nazistas. Inclusive a destruição dos ciganos, que não foram encarados como inimigos, mas como elementos associais, foi planejada apenas parcialmente, depois de muitas dúvidas, e colocada em prática de uma forma muito limitada, sem diminuir o assassinato dos ciganos, que tem sido incorporado intimamente como tributo, se faz um tributo ao assassinato dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, etc. Mas mesmo este foi de uma racionalidade e de uma sistemática parcial. Durante um único mês de 1944, nos seguintes. A diferença essencial entre a atividade anti-judaica dos nazistas e sua atitude ante todos os demais conglomerados humanos é representada exatamente pela evidência de um desejo intransigente de aniquilar os judeus, e com eles a todos os elementos que suposta ou realmente estivessem vinculados aos judeus ou ao judaísmo, ou, entre aspas, usados pelos nazistas, espírito de Deus. Isto é, a representação dos judeus como mal absoluto a priori. Não vou me alongar, mas só a guisa de pinceladas, mal absoluto a priori mexe com estigmas e preconceitos religiosos antigos, de uma série de coisas que vocês que estudaram história podem imaginar. Mexe com subversão, mexe com coisas que mal absoluto. Ou demonização, se vocês quiserem, mexe o termo demônio, diabo.
Essa característica definitiva do impulso anti-judeu dos nazistas elimina qualquer possibilidade de incluir a destruição dos judeus não somente no quadro geral das perseguições nazistas, mas também em contextos mais amplos da conduta ideológico-política contemporânea, como o fascismo, o totalitarismo, a exploração econômica e outros componentes. Há historiadores que procuram a explicação do mistério no suposto papel econômico desempenhado pela aniquilação dos judeus. Vocês conhecem bem a interpretação econômica, os judeus eram donos de tudo na Alemanha, ou na Europa, nos jornais, na banca, etc. Isso está absolutamente desmontado, não é verdade. Não é. Que havia uma certa predominância dos banqueiros de judeus, era, mas primeiro não era a maioria e não estava na mão da banca. Mas será que isso justificava? Entende? Mas com isso se esquece de que a perseguição e a destruição do judaísmo europeu implicou em renunciar a um imenso potencial de mão de obra no momento em que o Reich nazista enfrentava as etapas mais desesperadas de sua guerra total. Quer dizer, até o aspecto econômico, ele não dá conta pelo seguinte: vamos supor, era para expropriar, roubar, nacionalizar, seja o que for, os bens dos judeus. Há estudos que mostram que tudo que foi, por exemplo, na Alemanha, tudo que foi expropriado como dinheiro dos bens dos judeus é infinitamente menor ao que daria de lucro e de provento se toda a massa judaica de toda a Europa fosse utilizada como mão de obra escrava para sempre, até exaurir. Entende? Mas não foi o que aconteceu. Não era nem um aproveitamento econômico, era realmente, era usado um certo tempo como mão de obra escrava, mas imediatamente, inclusive jovens, etc., eram destinados à Câmara de Gás e eram assassinados. Então, nem sobre esse aspecto econômico, a coisa subsiste. Não há uma racionalidade. Se houvesse uma racionalidade, nós somos judeus escravos. Como em todo lugar, os negros são escravos de quê? Mão de obra escrava. Não se aniquilavam os negros, pelo contrário. Tinha um preço, de um valor, se vendia os negros mais caros, mais baratos, de acordo com os dentes, de acordo com a saúde, enfim, aquele horror todo que nós estudamos. A escravidão a gente sabe que ficou. Mas no caso dos judeus não foi nem isso. Então, nem no aspecto econômico ele subsiste. Raul Hilber, um dos grandes, um dos maiores historiadores da catástrofe do Shoah, calculou que a solução final, tal solução final que o nazismo chamava, causou danos tão grandes à economia de guerra alemã que reduziu a zero os bens obtidos através da pilhagem das vítimas. Então, vou falar disso. Neste ponto, ouçamos novamente as próprias fontes nazistas. Em 1941, quando o Reichskommissar Heinrich Lohse, um funcionário importante, perguntou a Alfredo Rosenberg. Alfredo Rosenberg foi o ideólogo do nazismo, o filósofo, o ideólogo do nazismo. Perguntou a Alfredo Rosenberg se era preciso aniquilar todos os judeus do oeste europeu, e aí abre aspas, ele perguntando, o alto funcionário nazista, sem levar em consideração os interesses econômicos, como a necessidade que tinha o exército alemão de operários especializados na indústria armamentista. Porque foram assassinados operários especializados, engenheiros, médicos, cientistas, técnicos agrícolas, que podia reforçar o esforço de guerra nazista. Então, isto seria, digamos, uma racionalidade econômica. Aí veio, então, um comissário, digamos, racional, um bom administrador de empresas, um economista, cioso, e perguntou para o Alfredo Rosenberg, escuta, será que é preciso, repito, será que é preciso aniquilar todos os judeus do leste europeu, abrindo aspas, sem levar em consideração os interesses econômicos, como a necessidade que tinha o exército alemão de operar especializado na indústria armamentista? O ministro respondeu, abre aspas, em princípio não haverá nenhuma consideração econômica na solução desse problema. Aquilo que eu falava para vocês, a análise econômica do nazismo, a conquista, quem? Povos conquistadores, conquistou povos, conquistou espaço, Lebensraum, em alemão quer dizer espaço vital, né?
mas ele para. É o Shema Meforaj, vai procurando, é o nome inefável, ou a explicação inefável. Está muito rápido, estão conseguindo acompanhar? Só Por uma favor. pergunta aqui, só uma inserção Claro. nessa... Por favor, pode perguntar o que quiser. Será que também esses profissionais que já foram aniquilados, será que já tinham o suficiente, que se tivessem muito também ia formar uma massa crítica que não poderia nem ajudar o nazismo, ia atrapalhar? Não. Não? Não é necessidade. Sim. A começar da mão de obra especializada. E a necessidade para o esquema alemão. O sistema alemão. Alemão. E havia necessidade. Claro que havia. Claro que havia. Será que eles já não tinham um número Eles suficiente? estavam funcionando a todo vapor e conquistando territórios, nações, etc. Entende que havia necessidade. Nunca demais engenheiros e tal, no esforço de guerra ainda. Mas interessante pergunta. Eu agradeço a observação. Esta aniquilação dos judeus, que se nos apresenta excepcional, tanto no contexto nazista como em todas as demais situações políticas e ideológicas contemporâneas, teria algum equivalente anterior em outros momentos criminosos da história da humanidade? Houve quem citasse a caça às bruxas no século XVI e XVII, na qual foram aniquiladas centenas de mulheres consideradas feiticeiras. Conhece? A Inquisição também ela não matava só cristãos novos, ela buscava inclusive os hereges, as feiticeiras, etc. Só observação. A Inquisição não perseguiu os judeus. A Inquisição perseguia os que se convertiam ao cristianismo, sinceramente ou não, e continuavam as práticas judaicas. Os judeus não matavam. Eram perseguidos e expulsos, obrigados a se converter. Muito perto do Brasil. Hein? Muito perto do Brasil. Os bandeirantes, todos esses sobrenomes são judeus, cristãos novos que vieram do Brasil no começo do Brasil. E a Inquisição veio aqui no Brasil para procurar os tais cristãos novos que, na realidade, não teriam se convertido, mas praticavam. E muitos foram mandados para a fogueira, os alvos da terra e um que foi perseguido, inclusive, só não foi morto, foi mandado para a Inquisição para Lisboa, só não foi assassinado por Padre Vieira, porque ele tinha amigos no Papa. O Padre Vieira era porque o Padre Vieira defendia os judeus, era contra a Inquisição. Então ele foi acusado de ser judeu ilustrado. Mas a comparação é improcedente, aquela com os feiticeiros, etc. Quando a bruxa confessava, ainda que não se salvasse da pena de morte, cooperava com seu inquisidor para salvar a alma. O inquisidor queria salvar a alma. Matando o corpo, não salva a alma. O raciocínio religioso não condenava a feiticeira ao suplício eterno. Ao contrário, para os nazistas, em troca, o judeu foi, por sua própria essência, a encarnação do mal absoluto, impossível de ser recuperado. Quer dizer, até para a Inquisição, as bruxas, ou uma bruxa, um herege, era passível de ser recuperado. Por suplícios, por torturas, salvar a alma. Para o judeu, não. Nem a sua alma judaica era passível. Torna-se necessário citar atrocidades que, cometidas no passado ou no presente, têm características de genocídio. Comumente cita-se a matança dos armênios pelos turcos durante a Primeira Guerra Mundial. Mas a diferença em relação ao nosso caso é evidente. Esses crimes maciços sempre tiveram como origem conflitos étnicos ou políticos, facilmente detectáveis, ou rivalidades entre conglomerados humanos majoritários. Nunca se basearam no mito fantástico, nem na noção de que todo mal estava encarnado num grupo humano que se desejou aniquilar. Deixa eu dar uma explicação aqui, ainda mais que tem alguém que se dedicou ao genocídio armênio. O genocídio armênio não é diminuído em nada do que os turcos fizeram com os armênios, pela explicação que eu vou dar. Mas ele operacionalmente é diferente. Quer dizer, os turcos não resolveram matar todos os armênios da nação armênia. Eles usaram uma prática genocida para matar 1,5 milhão de armênios, muito antes dos judeus, como uma colocação deformada, mas uma racionalidade política, econômica, mas não étnica. Os
grupos não tinham uma teoria geral, como os nazistas tinham, sobre os judeus em relação aos armênios. O que não diminui o aspecto bárbaro e o assassinato dos armênios. É claro isso? Nunca se basearam no mito fantástico nem na noção de que todo mal estava encarnado num grupo humano se desejou aniquilar, no caso dos armênios, mas houve aniquilamento. Os nazistas, por último, inovaram, inclusive, dentro do contexto da longa história das perseguições anti-judaicas. Quer dizer, mesmo no longo histórico das perseguições anti-judaicas, principalmente da Igreja Católica, no começo, depois, felizmente, com o Concílio Vaticano II, que, graças ao Papa João XXIII, que nunca mais fez uma homenagem, a coisa foi renegada. Mas houve, no histórico, perseguição aos judeus. Como se sabe, também antes do nazismo, os judeus conheceram a conversão forçada, expulsões, confiscos e todo tipo de violência. Mas a ideia do extermínio sistemático foi desenvolvida e colocada em prática unicamente pelos nazistas. A Igreja, primeiro a católica e depois os seus desdobramentos protestantes, antissemitas, componentes antissemitas, nunca colocou em prática o extermínio do povo judeu. Inclusive, dependendo das decisões políticas, de um príncipe, de um cardeal ou de um papa, havia perseguições ou havia até proteção. Os famosos judeus do Vaticano na Segunda Guerra Mundial foram protegidos. Então nunca houve uma prática sistemática de extermínio. Podia até haver uma política sistemática de este ou aquele padre, este ou aquele cardeal, de perseguição, até de pogroms. Sabe que é um pogrom, aniquilamento de judeus, etc. Mas nunca uma prática sistemática genocida étnica. Isso não houve nem por parte da Igreja. Até porque os setores, digamos, mais conservadores da Igreja, e depois do protestantismo, dos batistas, dizem que a segunda vinda do Messias, a primeira foi com Jesus, a nova vinda do Messias, a redenção, ela vai se dar com a conversão total do povo judeu. Então é preciso que haja um povo judeu para converter e não matar. Então, assim que havia até pouco tempo atrás, uma ordem religiosa católica, muito conhecida aqui, a das Três de Sion, que foi fundada por um judeu convertido, de Ratisbon, um rabino de Ratisbon, que se converteu, em que até pouco tempo atrás foi lembrado uma reunião que me convidaram para participar do Conselho Domingo, lá na igreja de Sion, no convento de Sion, em Higienópolis, e eu lembrei, eles disseram, até pouco tempo atrás, todas as freiras de Sion e os alunos rezavam de noite pela conversão do povo judeu para o cristianismo. Até isso, a própria Ordem de Sion Internacional, eles ajudaram, mas havia conversão. Então não havia uma política genocida. Seria o Holocausto, então, volta a pergunta, um fenômeno único em seu gênero, isto é, uma anomalia da história que talvez tenha um sentido transcendental do ponto de vista teológico e inclusive filosófico, mas que escapa ao âmbito da interpretação histórica? Enquanto procuramos evitar cair numa vulgarização do Holocausto, negando-nos a recorrer a generalizações que não convencem, por acaso não caímos no extremismo oposto, transformando o Holocausto num fenômeno sem paralelo em toda a história da humanidade e que escapa à compreensão? Sempre procurando entender os seus aspectos contraditórios. O problema é difícil, mas ainda assim pode-se tentar solucioná-lo, pois mesmo sendo correto que o Holocausto não entra nos quadros das categorias explicativas gerais, é o resultado de tendências históricas acumuladas que, ao menos em parte, podem ser identificadas e analisadas. Quer dizer, não justifica e não vai explicar tudo, mas entra na adoção de elementos históricos, econômicos, história do antissemitismo, etc., dos quais, inclusive, o nazismo se serviu. Um dos
os protocolos dos sábios de Sião. Quantos de vocês ouviram falar nisso? Só um. Recomendo vocês verem, às vezes por aí, às vezes não, na internet tem protocolo. É um panfleto antissemita criado pela política secreta do Estado, protocolos dos sábios de Sião, em que tenta provar que Deus domina o mundo, e se dividiram entre capitalismo e comunismo, quer dizer, os judeus fizeram uma assembleia, os sábios do Sião, fizeram uma assembleia aí, como nós estamos aqui, e vamos dominar o mundo. Então vocês vão ir para o capitalismo, ser capitalistas dominados pelo capitalismo, vocês vão pelo comunismo. Esse delírio, mas que sempre foi usado, pasmem vocês. Ontem, aliás, sexta-feira, foi lido na Assembleia, na Câmara Federal da Grécia. A Grécia, não sei se vocês sabem, é o único país europeu que tem um partido nazista e se declara nazista, reconhecido como tal. As leis gregas não proíbem o partido nazista. E um deputado leu trechos inteiros do protocolo do Estado do Sião. O Hugo Chávez na Câmara Federal. O Hugo Chávez, infelizmente, cujo governo tem muitos aspectos positivos, digamos, socialmente, mas que entrou com autoritarismo, essa coisa toda. Ele não o Hugo Chávez, mas setores do Hugo Chávez leram. Só para informação, depois eles foram desautorados. O cara que leu, ele tinha um programa antissemita e tal, parou de ter o programa. Mas existem setores chavistas que são antissemitas baseados numa infeliz atitude de um rabino, que quando teve um golpe, o Chaves foi eleito democraticamente em 1996, alguma coisa, e aí houve um golpe de Estado e ele foi deposto. Por um dia só. Mas quando ele foi deposto, se achava que tinha sido deposto. Aí todo o pessoal de direita, como os chavistas, foram para a rua para comemorar, e o rabino-chefe da Venezuela teve a infeliz ideia e ele foi para a rua para saudá-los. Durou 24 horas, claro que depois todo o chavismo se tornou, digamos, potencialmente antissemita, o cara que infeliz deve ser rabino, que também infelizmente continuou. São Países, esse partido nazista na Grécia, a campanha dele é explicitamente antissemita, anti-judaica. E cada dia mais tem mais fãs, cada dia tem mais eleitores. Só isso que eu quero falar. A campanha dele é assim, ódio aos judeus. E isso faz com que cada vez mais tenham cadeiras no parlamento. Alô? Não é porque eles estão voando. Eles apontam o dedo. Na realidade, você precisa. O partido, ele é nazista no sentido de querer ver a solução dos problemas da Grécia e da Europa como o nazismo, pelo nazismo. Em consequência, ele também é antissemita. É uma nuance, não sei se por inteligência, ou seja, o que for. Eles não são assim, fundamentalmente, o programa deles é o antissemitismo, os judeus são culpados de tudo, etc. Eles não vão ser. Não. Eles querem uma política nazista, econômica, social, etc. nazista. Em consequência também dos judeus. Os judeus que dominam, então, a Grécia está em crise, a Europa está em crise, porque a Grécia quase não tem judeus, entende? A Europa está em crise, então a culpa é dos judeus. A conduta dos primeiros, de alguns que explicam experiência histórica do nazismo, é comumente assim explicado. Alguns historiadores do antissemitismo moderno insistem sobretudo nas raízes sociais e políticas da linha nazista e antijudia, e, como marco fundamental de sua explicação, colocam o aproveitamento político do ressentimento social das camadas médias da Áustria e da Alemanha na segunda metade do século XX. E nisso também tem razão, pode ser semelhante ao que está acontecendo na Grécia.
Outros destacam a importância das raízes ideológicas do antissemitismo nazista. E nesse enfoque, a solução final surge como fruto de um desenvolvimento de teorias e de conceitos que, mesmo oriundos, em geral, de pequenos grupos esotéricos, foram absorvidos cada vez mais por vastas camadas da sociedade. Há outros que dão preferência à organização do extermínio, às etapas administrativas e burocráticas. Os dois primeiros enfoques, o sociológico e o cultural, são utilizados comumente na investigação de fenômenos como o recrudescimento do nacionalismo, a difusão das teorias racistas e neodarwinistas e o auge do culto da violência e um estado de ânimo de decepção da cultura, que é eminentemente o sentido nazista. Decepção da cultura seria toda ela burguesa e judaica. O próprio ministro da cultura, o Goebbels, dizia isso. Isto nos remete à explicação tão corrente do nazismo como uma forma de fascismo. O terceiro critério, o burocrático, tende a explicar o nazismo explícita ou implicitamente através da ascensão de uma todo-poderosa burocracia na sociedade moderna, da generalização dos fenômenos de massa e do formidável impacto da organização da tecnologia moderna, sobretudo no que tange a mudança maciça. Assim retornamos aos marcos gerais do totalitarismo. Está claro que é possível uma síntese dos diversos enfoques. Em certo sentido, o livro de Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, chega a ela. Mas em todos os casos parece faltar um ingrediente diferente, um impulso absolutamente irracional, uma dimensão que, em outro grau, vai insanidade. Se é que o professor Davi já não recomendou para vocês, eu recomendo a Hannah Arendt, você recomendou? Recomendei. Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt. Hannah Arendt e Charles Stregel, o que é que... Hannah, com H-A-N-N-A. Hannah. Arendt é A-R-E. Outros enfoques do Holocausto é o que se desenvolveu sobre a base desse componente irracional, procurando adentrar-se nos motivos dos nazistas e pesquisando as fontes patológicas de sua prática destrutiva. Não é a matança em si que se acredita patológica, mas sim a mania do perigo judeu que acarretou as visões demoníacas que engendrariam essa necessidade possessiva de expulsar os judeus do início e destruí-los depois. Ainda que essa concepção não contrarie o resto dos fatores que ativam o nazismo, isso é importante, se enfrenta com a dificuldade que oferece a harmonização do quadro geral, ou seja, como vincular a patologia com a ideologia e a conduta burocrática dos verdugos. Há uma dificuldade nisso. Só apenas nomear. É aqui que pode se propor analisar várias possíveis soluções para esse obstáculo. Isto eu pulo, não é tão importante para a gente ganhar tempo de ver outras coisas. Por último, e é provável que este seja o aspecto mais importante do mito, o nazismo encarou o judeu como um vírus. Isso é muito importante, porque remete a certas atitudes que os nazistas tiveram concretamente, perseguição, remete a um darwinismo social, ao mantusanismo, remete à asepsia étnica, etc. Encarar o judeu como um vírus, como uma fonte de contaminação que poderia tornar-se letal. Este plano microbiológico do mito é fundamentalmente distinto do plano racista geral. E o fato de não estar incluído no marco da ideologia em nada reduz sua importância. Pelo contrário, a imagem virulenta, entre aspas, do judeu nos aparece antes que qualquer outra, tanto nas expressões espontâneas como nas práticas de extermínio em seu origen. Alguns aspectos históricos. Provavelmente, só de pincelados, que provavelmente o professor Davi deve ter dado para vocês. Só para dar uma linha de bonito. Entre 1939 e 1945, exatamente na Segunda Guerra Mundial, 1939, os alemães mataram muitos milhões de civis não judeus na própria Alemanha, em todo o país, ocupado geralmente em ações de represália maciça ou após tortura prolongada. O fuzilamento a sangue frio de gregos, poloneses, jugoslavos, tchecos, russos, homens e mulheres e crianças de uma dúzia de outras nacionalidades desarmados e sem defesa, todos eles civis, não tinha participação de ação militar.
com um traço do governo nazista na Europa. Nos assassinados, cerca de 250 mil eram ciganos, dezenas de milhares de homossexuais e dezenas de milhares de deficientes mentais, que também foram perseguidos. Também foram assassinados frequentemente, após as crueldades e torturas, vários milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, baleados ou deixados morrer de inanição, muito depois de terem sido capturados e desarmados. Assim como 6 milhões de judeus que foram mortos, mais de 10 milhões de outros não combatentes foram mortos pelos nazistas. Sob a maquinação nazista, poloneses, tchecos, sérvios e russos deveriam tornar-se povos vassalos, escravos dos operários da nova ordem. Esses sim foram usados como escravos, até o fim, eles morreram até o fim do dia. Mas eles tinham que ser aniquilados, exterminados pelos motivos que nós temos. Os judeus iriam desaparecer de uma vez. Foram somente os judeus os marcados para serem destruídos em sua totalidade. Isso eu faço questão de explicar, que dizem, em certas teorias, ainda outro dia, alguém colocou. Outro dia, eu ouvi falar que, não foram só os judeus. Os judeus fazem questão de não os judeus, mas foram todos os outros povos que foram. Outro dia foi ontem. Ontem, vou contar uma coisa para vocês. Ontem, foi ver o jantar, está aqui um professor, que depois aqui eu vou lá, um professor de Israel, um argentino que mora em Israel e nos Estados Unidos, mora na comunidade de conflito do Oriente Médio, é especialista em conflitos. Ed Kaufman, professor Ed Kaufman. E teve uma reunião ontem, uma série de pessoas, judeus, etc., e foi convidada também a Clara Andes. A Clara Andes foi o braço direito muitos anos do Lula, teve todos os 8 anos de governo e ainda é no Instituto Lula. Agora, ela é judia. Os avós, etc., os pais são precisos de uma consideração, se salvaram, etc. Então, veio o tema do problema, que era o problema que o Lula, ele estaria em relações muito boas com a Ahmadinejad, que nega o Holocausto. Então, se cobrou da Clara Antes e tal. Claro, que o Lula apoia o Ahmadinejad, eu explico, olha, não é ele que apoia, ele quer uma forma diferente, não estou justificando, para deixar claro, uma forma diferente, por causa da bomba nuclear, etc., de negociações, de pressão, mas não apoia. Mas esse aspecto do Holocausto, que não só ele nega, como ele convocou uma conferência internacional para negar o Holocausto. Então, a Clara Antes disse que o Lula, ela assistiu, já sabia disso, ela contava, amiga minha, que ela assistiu o diálogo quando a Ahmadinejad veio aqui, do Lula com a Ahmadinejad. Que a Ahmadinejad tinha um intérprete que é testemunha, e ela, claro, que o Lula chegou e falou na cara, sem haver um protocolo ou na pauta hoje. Falou, olha, naquele jeito do Lula, falou, eu não concordo com vocês de negar o Holocausto. O Holocausto existiu e é um absurdo negar uma coisa que é uma mancha na nossa civilização. Resposta ao Ahmadinejad mas não foram só os judeus. Em primeiro lugar, não foram 6 milhões, já na história, não foram só de tamanho quilômetros, foram 6 milhões, não foram só os judeus. Foram russos, poloneses, tchecos, ucranianos, aquela toda e tal. Foi isso. E os judeus simplesmente eles colocam os 6 milhões. O Lula, que de bobo ele não tem nada, ele pode fazer a crítica que ele quiser, mas é esperto, na hora. Ele falou, é verdade. Variante contando ontem, cara. É verdade. Foram só que uma diferença. Todos os russos, checos, poloneses, foram mortos na guerra, como soldados ou população civil inocente e indefesa. Não houve nenhuma dessas etnias que fossem trucidados, assassinados, porque eram russos, poloneses, checos. Já não respondeu, achou. Quer dizer, até hoje ainda tem essa coisa. Daí este pedaço da minha colocação. Sobre a maquinação nazista, polonês, chefe, sérvio, etc., escravos operados na nova ordem. Os judeus iriam desaparecer de uma vez. Foram somente os judeus os marcados para serem destruídos em sua totalidade, todo homem, mulher e criança judeus, de modo que não houvesse no futuro vida judaica na Europa.
Contra os 8 milhões de judeus que viviam na Europa em 1939, a burocracia nazista reuniu toda a habilidade e mecânica combinadas no Estado moderno. A polícia, as ferrovias, o serviço civil, a força industrial do Reich, gás venenoso, soldados, mercenários, criminosos, metralhadoras, artilharia e, sobretudo, um aparato maciço de logro, de engano. Os judeus foram cada vez mais sendo logrados. Eram arrancados das suas casas, falando para eles, vocês podem levar suas joias, seus objetos preciosos, uma mala, vocês vão ser colocados num campo de trabalho para ser recolhidos. Enfim, toda uma política satânica, cruel, e que no final a ponta era fazer com que, por exemplo, um professor universitário ou um violinista tinha que mendigar por um pedaço de pão na rua do gueto ou no campo de concentração. Toda esta política sistemática. E isso por conta dos outros povos. Nos campos de concentração, os judeus não eram gente, mas Figuren, em alemão, números ou figuras. Essas figuras das pessoas que se tinham tornado cães não pretendiam morrer sem que houvesse um registro do que eles tinham feito. O desejo judaico que a evidência do assassinato em massa e a tortura desumana devessem sobreviver foi supremo. Isto aqui, dentro deste mosaico, eu estou pegando agora um outro aspecto. O aspecto de que, ao mesmo tempo, eu peguei o aspecto dos perpetradores, agora estou pegando dos judeus, enquanto vítimas. Uma das formas é, no auge da perseguição do gueto ou no campo de concentração, para os judeus que ainda vinham de uma tradição do povo de lida escrita, era importante registrar que o futuro que o mundo soubesse disso. À beira das câmaras de gás, do trabalho forçado, existia a luta, inclusive clandestina, nos guetos, de se registrar. O Dr. Aaron Bailey registrou como, em Birkenau, campo de concentração, certa vez viu um menino trabalhando que lhe contou que tinha sido castrado em uma experiência médica no campo. O depoimento desse Dr. Aaron Bailey. Para dar um exemplo, o menino pediu ao Dr. Bailey para examinar, entre aspas. Eu disse que não podia ajudá-lo, mas o menino disse, não, eu não quero que você veja, não, eu quero não que você me ajude. O meu problema não vai se resolver com o castrado. O que eu quero é que você veja o que estão fazendo com você. Um menino de 14 anos, é um caso assim extremo, essa coisa de, além do sopro de vida, de querer que fique isto como depoimento, como testemunho. É a parte que agora eu estou fundando um pouco, como eu falei, no mosaico para vocês. Após a libertação, tão logo Yehuda Bacon, o outro, ficou forte o suficiente para segurar o lápis na minha mão, como ele dizia entre aspas, ele fez uma série de desenhos de tudo que conseguiu lembrar das câmaras de gás, das salas de espíritos e dos crematórios de vítima, as coisas que tinha visto e as coisas que tinha perguntado ao judeu do Sonderkommando para lhe descrever, de modo que, se sobrevivesse, pudesse registrar. Abre aspas. Pedi aos homens do Sonderkommando para me dizer. Ele explicou posteriormente para que, se algum dia eu saísse dali, eu pudesse contar o mundo. Vocês sabem o que foi, não sei se chegou a dar o que foi o Sonderkommando? O Sonderkommando eram os judeus que eram escolhidos nos campos de concentração, obrigados para ser uma espécie de ajudantes e colaboradores, para facilitar, tirar os corpos de gás, enfim, uma série de coisas. Até hoje é uma discussão muito grande sobre esses, que inclusive tem um termo pejorativo chamado cacos, os participantes ou colaboradores. Até hoje tem uma discussão se realmente eles ajudaram os nazistas ou eles aliviavam, de certa maneira, os seus judeus. E por que eles se metiam. É muito complexo. Eu queria dizer o seguinte: quem se recusava dos judeus a ser Sonderkommando era imediatamente assassinado. O livro inteiro sobre isso, chama-se Rathaus. E aí tinha um outro tipo, que eram os comitês
organização nos guetos. Ver e registrar, essa foi a tarefa imposta por Emanuel Ringelblum, e aí eu cito um dos mais importantes desse registrar. E seu círculo, Alegria do Shabat, no gueto de Varsóvia, era um nome clandestino que eles deram, porque no gueto de Varsóvia não se podia escrever, registrar, etc. Mas o gueto, vocês sabem, né? Mais explicou como é que foi o gueto, né? A concentração preliminar antes de campo de concentração. Então se reunia 200, 300, 400, 500 mil judeus mais, havia 50 mil, e tinham que se virar, mas tinha em toda uma vida circular um tempo, inclusive teatro, tinha poesia, tinha literatura, se dançava dentro do que se podia, certo? E tinha um grupo em torno desse Emanuel Ringelblum, um historiador, né, que foi, inclusive, proposto para ele mais dois, de comum acordo com a autoridade nazista, os historiadores dos Estados Unidos, ofereceram para eles saírem do gueto ou se salvarem para ir para os Estados Unidos. Eles recusou e foi deportado. Esse Emanuel Ringelblum, ele criou um grupo chamado Alegria do Shabat. O que é Alegria do Shabat? Não podia se reunir para organizar qualquer tipo de coisa. Agora, o Shabat, a coisa religiosa, os alemães ainda permitiam. Então, a pretexto de fazer o Shabat, a maior parte era religioso, eram dos partidos de esquerda, comunistas, islamistas, etc. A pretexto de fazer o Shabat, eles se reuniam para contar os casos e escrever. E eles foram colocando esses escritos em latas, aquelas latas antigas de leite, ainda tem no interior, sabe esses latões de leite, e foram enterrando. E a maior parte dessas latas se achou depois. Não todas, mas mais ou menos uns 70% se achou. Se publicou. O seu círculo, a Alegria do Shabat no gueto de Varsóvia, no gueto de Varsóvia, desde os primeiros dias do gueto, tinha sido a última instrução, de Simon Dubnow, um grande historiador, um dos mais importantes historiadores da história judaica, que escreveu um livro. Ele foi baleado em Riga, em dezembro de 41. Nos campos de concentração tinha lido um slogan: eu sou a vítima, eu sou a testemunha. E o Simon Dubnow, antes de ser baleado, foi baleado na rua por acaso, ele dizia: tem que escrever, tem que anotar como um santo. Vita Kempner, escondida no gueto de Vilna, e depois em ação com um grupo de guerrilheiros na floresta de Vilna, posteriormente relatou como cada um no gueto pensou que ele era o último judeu do mundo. As pessoas queriam que deixássemos uma pessoa fora do gueto para que pudesse contar a história do mundo. Pensamos que não havia restado mais ninguém no gueto. E assim vários outros depoimentos. Houve também um imperativo de ordem moral. Zdenek Lederer, sobrevivente do gueto de Theresienstadt, também de Auschwitz, posteriormente refletiu que através dos tempos foi o destino dos judeus transferir uma advertência aos homens. Essa advertência, vista tão inflexivelmente usando o Holocausto, era clara, que a violência era no final autodestrutiva. A força errante do espírito humano é invencível. O que escrevi bom, hein? Exatamente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler algumas observações, fazer sobre a omissão, qual o papel naquele tripé, a atitude dos assassinos, perpetradores, a atitude das vítimas, que alguma coisa eu mostrei aqui, e a atitude dos terceiros, ou seja, do povo alemão, dos outros povos, dos governos, entende? Por que não se bombardeou, que se pedia? Teve um jornalista que se suicidou em frente à Câmara dos Lordes inglesa, à Câmara Baixa inglesa, para chamar a atenção do mundo que havia, que estavam pedindo para os aliados, França e Inglaterra, bombardear as linhas férreas que levavam os campos de concentração. E com isso ia impedir essa massa. Entende? E com isso ia diminuir, ia atrasar, ia retardar o assassinato. E se o povo alemão sabia, não sabia, enfim, toda uma discussão que existe sobre isso, que vai ficar para uma próxima vez, se quiserem voltar, ou da minha retoma, para se colocar. Eu queria mostrar aqui. Não, pai, isso que você acabou de falar é Rafael Lemkin, vocês lembram, né? Ele pedindo ajuda, ficando na voz da ONU, né? Ficando
e ninguém atendendo. Eu batia lá, o pessoal ainda falava, lá vem aquele chato. Né? Então, o que você acabou de falar é um pouco aquele retrato lá que a gente Só rapidamente, esse aspecto de terra não ficasse muito do campo dos judeus, das vítimas. Um aspecto, digo a vocês, a necessidade de se ficar registrado no futuro. A outra, é uma pergunta que se faz. Por que os judeus não fugiram em massa dos guetos para as florestas, organizando um poderoso movimento guerrilheiro? Havia um movimento guerrilheiro partizão. Havia também judeus, mas não muito pouco. Algumas considerações. Uma das principais censuras dos guerrilheiros russos, não judeus, era por que os judeus não fugiram dos guetos para as florestas e organizaram aí um movimento guerrilheiro de massa, que teria sido um instrumento importante para salvar a vida de centenas de milhares. Uma outra forma de pergunta meio cruel, por que os judeus foram para o matadouro como ovelhas, como carneiros e eu falei de Estado de Israel semana passada, né? Porque, na realidade, os judeus, cuja perspectiva de sobreviver nos guetos era infinitesimal, não seguiram o exemplo de muitos russos nas áreas ocupadas pelos alemães, os quais criaram unidades de milhares de combatentes. A pergunta foi feita inúmeras vezes após o término da guerra, principalmente por judeus cujos países não estiveram sob domínio dos nazistas. Fácil falar. Apontando para nós, os partisanos, sobreviventes argumentavam: concordamos que dentro dos guetos encerrados por muros e cercas e sujeitos a um regime assassino, sem nenhuma possibilidade de qualquer movimento livre de contato com a população local, a organização da menor resistência, mesmo de caráter mais desesperado, estava inteiramente fora de questão. Mas porque as grandes concentrações judaicas nas regiões onde florestas e pântanos cobriam vastas áreas e proporcionavam esconderijos, terrenos de operação ideais para bandos guerrilheiros, não seguiram o mesmo caminho. Os milhares de lutadores e guerrilheiros, inclusive aqueles capazes de portar armas, que passaram os anos de guerra nas florestas, me apresentam um testemunho vivo das vastas potencialidades que esta modalidade oferecia no sentido de salvar centenas de milhares de judeus. Aí quem fala é o depoimento do tal de Moshe Karamotich. É perfeitamente verdade, por certo, que as escuras, densas e extremas florestas vizinhas das cidades e aldeias acenavam constantemente aos judeus. Jovens judeus das cidades e povoados que rejeitavam a perspectiva de uma morte vergonhosa nas mãos nazistas estavam plenamente conscientes que nada poderiam fazer. Sabiam também que, fugindo das florestas e lutando nas fileiras da guerrilha, podiam vingar o sangue judeu derramado. Enfim, em síntese, é muito fácil falar, mas esta cadeia de abatimento psicológico foi tão bem montada, havia psicólogos, psiquiatras, médicos, nazistas, a escola tão bem montada, que os judeus sempre tinham uma esperança, não, vai ser melhor, vai ser melhor. Então era quase impossível essa cobrança que faziam, só quem não participou do isso. Bom, eu vou aqui meio terminando. Trouxe material, tem poesias, tem cantos, na língua ídis, a língua ídis, foi a língua falada pelos 6 milhões. Eu vou só ler uma crônica de uma coisa mais próxima a nós, uma crônica de um autor que nos é muito querido a todos nós, amigo pessoalmente, uma amizade que infelizmente morreu cedo, que é uma Escrivá, que todos nós conhecemos. Ele tem uma crônica muito interessante sobre isso, entre outras coisas que ele escreveu. Exercício de imaginação. Aqueles que não sabem relembrar o passado estão condenados a repetir. Ele começa com a citação do filósofo Santaella. Para o judeu brasileiro, que era criança à época da Segunda Guerra Mundial, para ele, o quadro do Holocausto se constitui em grande parte um exercício de imaginação. Naturalmente, há recordações bem concretas. Livros, filmes, museus, narrativas sobreviventes, um número tatuado no braço de alguém. Mas o massacre, vocês sabem que os nazistas no campo de concentração tatuaram nos braços, ainda tem sobreviventes e com o braço tatuado. Não sei se o Davi está trazendo alguns que com o braço tatuado. Mas o massacre em si, a sensação do aniquilamento iminente,
Isso não faz parte da nossa experiência existencial. A cifra das vítimas, os 6 milhões, escapa da nossa possibilidade concreta de figuração. O que, aliás, explica certos questionamentos recentes e suspeitos sobre o exato número de mortes no Holocausto. Isso já teve uns 15, 20 anos atrás, mas hoje ainda é válido. Os judeus estariam mentindo, não teriam sido 6 milhões os mortos, mas menos. 5 milhões e 900 mil, por exemplo, ou 5 milhões e 300 mil, como se isso fosse relevante. 6 milhões de pessoas está além da nossa numerologia habitual. 6 milhões de vítimas, pior. Visualizemos nossos familiares entrando nas câmaras de gás, e nossos amigos, e nossos conhecidos, e pessoas de quem ouvimos falar. Quantos são? Quantos em imaginação conseguimos assim exterminar da nossa imaginação? É duro admitir, mas é verdade. A expressão do Holocausto ultrapassa as possibilidades até de nossa imaginação. E se nos é difícil imaginar o Holocausto agora, muito mais difícil terá sido prevê-lo à época do surgimento de Hitler. Mas já que estamos fazendo um exercício de imaginação, vamos nos figurar um dos judeus que viveu na Alemanha à época da ascensão do Terceiro Reich. Um cronista, uma crônica de um funcionista, escrevendo sobre aquele caso. Não um dos judeus que foi decididamente contra o nazismo, nenhum daqueles que ficou à espera sem saber que posição tomar. O judeu que deve se personificar em nossa mente para os propósitos desse raciocínio é um daqueles financistas que apoiou Adolf Hitler à época em que era apenas um caudilho político, ávido de poder. Imaginemos uma conversa secreta entre dois homens. Por incrível que pareça, no começo do nazismo, houve judeus que apoiaram. Iludidos, em geral da alta finança, iludidos porque achavam não. Ele não vai fazer isso que ele escreveu, que é o Mein Kampf de 1920 e poucos. O grande favor deles, da burguesia judaica, era o comunismo, o socialismo. Não esqueçam que o Partido Comunista era majoritário no Partido Socialista. Por causa das divisões entre eles, o nazismo subiu. Mas o maior partido político na época era o Partido Comunista, que era o nazista. Então, o favor da alta burguesia judaica era o comunismo, que era uma minoria. A maior parte da classe média, o operariado judaico, que tinha muito, evidentemente, era contra o nazismo, que tinha preocupação com o socialismo e com o comunismo. O que teria o financista oferecido a Hitler? Financista judeu. A coisa que vocês viram. Não a sabedoria do Talmud, certamente nem os contos do Sholem Aleichem, do escritor Nietzsche, que falava sobre os judeus da Europa Oriental, da cidade vizinha. Nem os quadros de Chagall, muito menos as ideias do Freud, ou, mais isto também já é muito absurdo, as ideias de Marx. Não, a ajuda deve ter sido colocada em termos bem práticos. Dinheiro. Dinheiro para financiar a propaganda, para subornar políticos corruptos, para comprar armas. E o que é que esse dinheiro teria pedido em troca? Garantias. Garantias para ele próprio, o dinheiro. Garantias de estabilidade, de ampliação de mercados, de lucros fáceis e de investimentos vendosos. Garantias contra a inquietação social, contra as reivindicações. Garantia da ordem, sobretudo. Passar da ordem social para a ordem unida foi questão de tempo. Imobilidade do povo para assegurar a mobilidade do capital. O financista não deve ter falado em campos de extermínio, em algumas razoáveis prisões, talvez sim. Jamais me passaria pela cabeça prever o assassinato de milhões de seus compatriotas e concordaria em silenciar talvez alguns dos mais exaltados terroristas. De qualquer maneira, o trabalho sujo deveria ficar com Hitler, a casa da imaginação do Führer. E Hitler, de certo, concordou com o financista, em diálogo. O financista deu isso, hipotético. Provavelmente discutiu em detalhes o conluio. Falou muito, talvez, mas ainda que o corpo de Hitler estivesse ali, ainda que sua presença física fosse evidente, sua imaginação deveria estar longe. Estava visualizando milhões entrando nos campos terminando a história de gás. O financista olhava para Hitler e via o líder político em que estava apostando. Hitler olhava para o financista e via um judeu queimando no forno crematório, transformando-se num mundo de cinzas. O financista era objetivo, Hitler era imaginativo. Esta talvez seja a grande lição do Holocausto, falando em você.
Precisamos aprender a projetar para frente o que estamos vendo. Precisamos discernir, por trás de certa retórica, a ameaça neonazista que não se restringe às atuais cruzes plásticas. Precisamos localizar ao redor de nós, perto de nós, dentro de nós, as estruturas sociais e os dispositivos psicológicos que dão origem ao nazismo, com seu antigo e seus novos nomes. Precisamos opor a imaginação doentia à imaginação sã, ao pensamento degenerado, o pensamento fecundamente contado para a humanidade. Precisamos continuar combatendo o nazismo, hoje e sempre, para evitar que as sombrias chaminés voltem a fumegar. Bom, eu teria algumas coisas mais, mas eu queria terminar com uma forma um pouco diferente, uma música. Essa música se chama-se Nietzsche, Zogbiqueiro, Nunca Diga. Ela foi composta por dois compositores num gueto e se tornou o hino dos partisanos. Foi traduzida para todas as línguas do curso tcheco-polonês que tinha partisanos. Se tornou a língua dos partisanos. A letra diz o seguinte, uma tradução livre minha. Hino dos combatentes da espiritualidade. Nunca digas que vais pelo último caminho, mesmo que nuvens de chumbo ocultem dias azuis. Ainda virá nossa ansiada hora, nossos passos ecoarão, estamos aqui. De terras de palmeiras verdejantes a terras distantes cobertas de neves, estamos aqui com o nosso sofrimento, com nossa dor. E onde tombar o jogo no nosso sangue, ali brotará o nosso heroísmo. O sol há de raiar no nosso presente, o nosso inimigo desaparecerá. E se o sol tardar muito, que esta canção seja uma palavra de ordem, de geração em geração. Esta canção foi escrita com sangue e chumbo. Não é a canção de um pássaro em liberdade, mas escreveu-a um povo entre paredes desmoronadas. Esta canção foi cantada com fuzis na mão. Então nunca diga que vais pelo último caminho, mesmo que nuvens de chumbo ocultem dias azuis. Ainda virá nossa ansiada hora, nossos passos ecoarão, estamos aqui. Eu vou colocar para vocês essa música cantada de uma forma muito original. É uma interpretação, essa música a mim me emociona sempre. Eram cantados por todos os judeus nos guetos, às vezes nos campos de concentração e nas lutas. Eu vou colocar para vocês uma cantada por um cantor negro comunista, lutava contra o racismo nos Estados Unidos, foi muito perseguido lá, mas se tornou na época, década de 20, 30 até 50, ele morreu na década de 60, foi o primeiro negro a cursar Harvard em Direito, porque ele era um grande jogador, ele tinha 2 metros, tanto um grande jogador de beisebol. Vocês sabem que as grandes faculdades dos Estados Unidos gostam de ter jogadores. Ele se tornou um advogado pelas causas antirracistas. Ele era cantor, na época um dos maiores baixos profundos, era ator de teatro shakespeariano. E ele cantava e fazia recitais de músicas negras americanas em todo o mundo. E ele fazia questão, em todos os recitais, de cantar uma música em Yiddish. Aquela música, principalmente depois da Segunda Guerra. E após a Segunda Guerra, ele passou a cantar essa canção que ele cantava em Yiddish. Eu vou botar para vocês uma gravação histórica que ele cantou em Moscou em 1949. Esse cantor chama-se Paul Robson. Eu recomendo vocês baixarem no YouTube, que é um sujeito sensacional. Não preciso dizer que ele não era judeu, era negro.
Desculpe que me escapou, eu tinha preparado, mas me escapou. Então, um pouquinho de paciência. Em 1943, desculpe, não é 39, é uma outra versão. É 49 mesmo, não é 46. É um livro aqui. Alguém pode me ajudar, que eu não sei como não está aqui. Ele está no mar. Tá no máximo? Nos hat der Volk zwischen Paaren die getrennt. Das Lied gesungen mit ner Gange steht die Wind. Nos hat der Volk zwischen Paaren die getrennt. Das Lied gesungen mit ner Gange steht die Wind. Ele estava emocionado porque a primeira vez que ele cantava em Moscou. Eu já sei. É o seguinte, eu vou contar uma coisa pitoresca interessante. Se vocês perceberem, ele que é um cantor dos maiores baixos profundos que havia na época, ele está com a voz trêmula, ele está emocionado. A história é o seguinte, ele era comunista, mas ele sempre tinha sido amigo dos judeus. Nos Estados Unidos, os judeus e os negros sempre lutaram contra o racismo e o antisemitismo. Na época de Stalin havia uma perseguição intelectual de judeus, inclusive comunistas. E ele tinha ido visitar em 49 um amigo dele, um ator, Nicholas, comunista, mas que estava preso. E tinham dito para ele que o Nicholas, ele chegou em Moscou, tinha escrito para ele e tal, que o Nicholas tinha viajado e não estava comunicado. Aí veio alguém lá no hotel dele, foram no banheiro para não se identificar, infelizmente havia isso, até confiável, um Horowitz, era comunista. E falou, olha, o Nicholas não está viajando, não, ele está preso. Então, ele falou, bom, era antes do concerto, e ele falou, bom, eu vou cantar música Yiddish, música dos partisanos, e vou dedicar ao meu amigo. Eu não vou falar que está preso, eu vou dedicar ao meu amigo. Ele contou isso e alguém ouviu, e foi dedar o pessoal da repressão. Então chamaram ele e disseram o seguinte, olha, você não vai cantar a canção Yiddish. Se cantar a canção Yiddish, Você não sai daqui. você não vai ter concerto. Não vai ter concerto. Não vai ter concerto. Vai ter concerto. É americano, não vai ter concerto. Bom, você tem que dar tua palavra de comunista que você não vai dar a canção.
Ela me deu a palavra com isso. Começou o concerto, em 49. E lá pelas tantas ele resolveu tentar. Ele chegou isso é gravação original. O pianista e falou. Travou, pianista. Aí ele falou, não, eu vou. O cara que estava apresentando, falou para ele e falou, tudo bem, eu apresento. Aí ele apresentou, só que antes o Robson falou umas palavras que essa canção era em homenagem a um grande amigo meu, que infelizmente não pôde ver, espero que esteja bem, o Nicolas, um cantor. Com o gelo, quando ele terminou, ninguém tinha começado a aplaudir, aí um começou a aplaudir, um bruto no aplauso, o teatro veio abaixo. Depois perguntaram, aí vieram cobrar dele, pô, você veio para falar de comunista, o que você fez isso? Para falar de comunista é muito importante, mas é menos importante que a palavra de ser humano, do ser humano, do desenvolvimento do ser humano. Essa gravação eu tinha ouvido falar, desse evento, não sabia que tinha gravação. Ela foi achada, questão de uns 10 anos atrás só. Inclusive me foi mandada, agora tem até em CD, me foi mandada depois, porque a gente sabia que eu gosto muito de Paul. Então, só que mantiveram a gravação nos arquivos, só que apagaram uma parte em que ele fala do universo. É por isso que a coisa é emocionante e emocionante. Bom, gente, muito obrigado. Ele cantou em Yiddish, ele cantou em Yiddish. Ele cantava em Yiddish. Bom, muito obrigado pela atenção e estou à disposição para vocês se quiserem de dúvidas por esse livro. Isso, Patinho, estamos 10 a 12 minutos lá. Vamos lá, quem está na lista? Eu queria só fazer uma pergunta relacionada aos ciganos. O senhor falou que houve um mês específico para a perseguição. Segundo o historiador, foi um mês. Mataram 250 mil ciganos. Isso tem alguma razão específica? Algum burocrata resolveu que os ciganos eram não sociáveis, o mito que foge dos ciganos, ele não vou entrar em discussão, e era a eugenia, quer dizer, a pureza do povo alemão. Que os ciganos, a maior parte estrangeiros, rumenos, tchecos, húngaros, outra parte alemães mesmo. Que comiam propriedades de filhos, etc. Então chegaram a propor um programa de esterilização dos ciganos. Aí houve grito internacional da esterilização de vocês, entende? Então algum burocrata perguntou, então vamos deportar, não era, não se dizia a solução final dos ciganos, entende? Vamos deportar os ciganos por um mês e mataram eles. Não mataram todos, não deportaram todos, não foi uma coisa machista, intensiva e calculada matematicamente, aquela sociedade técnica alemã, como foi com os judeus, mas foi como foi, por exemplo, os deficientismos, homossexuais também. Agora, hoje em dia, na Europa em crise, os ciganos continuam sendo perseguidos. Há problemas com os ciganos. Em alguns países Romênia, eles querem que, da França e Itália, querem que volte para a Romênia. A Romênia está na pior, também não sabe o que fazer, enfim, há problemas. Mas pessoas, quer falar? Não? Pessoal, 10 para 5, deixa eu ver se combina. Por favor. Então, pessoal, eu queria agradecer o nosso nome, agradecer a presença do Silvio Bandi aqui, pelos esclarecimentos, essa reflexão que ele fez, ele leu e foi parando, foi fazendo essa reflexão, que
durante a reflexão, eu vi algumas cabeças meio pensantes, assim, em relação ao que estava sendo colocado. Esses paradoxos, assim, né, da vida, paradoxos da história, que às vezes confrontam. Mas eu acho que o Silvio Guantes conseguiu, acho, de uma maneira, mostrar que, através daquele tripé, sabe, que ele falou, daquelas colocações todas, como é que era, mais ou menos, a gênese do nazismo, né? Como que é esse negócio aí, o protocolo de tradução, essas coisas todas. Eu queria, nós vamos pedir uma salva de palmas, e a Berenice, acho que ainda tem uma questão. Eu queria fazer uma pergunta. Na parte que foi colocado da simplicidade que eles foram mortos com aquelas sem reação, também não. Desculpa, um pouquinho mais alto, Berenice. A simplicidade que eles foram mortos sem reação, não é por conta também da simplicidade de vida que eles tinham? Por ser agricultores, por serem pessoas que viviam mais na paz mesmo, não é? Não, porque a grande maioria das massas judaicas da Europa Oriental eram simples, eram pobres, aquelas aldeias cidadezinhas. Mas você tinha, por exemplo, na Alemanha, não tinha aquelas aldeias. Na Alemanha você tinha intelectuais, professores, filhos. Mas era uma minoria, não era, professor? Em relação a toda uma porcentagem em relação à massa toda que foi morta, não era uma minoria? Era, claro, as pessoas letradas. Na Alemanha não era tão minoria, você tinha mais classe média, tinha operário judaico, mas era um operário esclarecido, dependendo dos países, era uma minoria. Se você quiser entender isso, já entendi, você pode entender a passividade, né? A passividade. A passividade você pode entender mesmo nessa massa judaica, não pela simplicidade, mas pela resignação que é a vontade de Deus. Então, judeus religiosos, de barba, aqueles hassidim, etc. A resignação que isso é a vontade. Muitos, alguns, tem uma peça que me arrepia só de pensar que o sujeito grita contra Deus e fala, porque nós não fomos escolhidos, por que você nos escolheu? Para isso, tem até um lamento em Yiddish e hebraico junto com uma reza. Mas a maior parte, eles marchavam, inclusive, para as câmaras de gás ou para os campos de concentração, cantando Animalim. Animalim é uma das preces da liturgia judaica que significa eu creio. São 13 preceitos que foram compostos por Maimônides, Rambam. Animalim. Eles iam cantando este hino. Tem uma música, várias músicas. Várias músicas. Faz parte da liturgia judaica que vem de Maimônides, eu creio. Então essa passividade, ela não é tanto da simplicidade, mas a resignação ou religiosa, entende? E é aquela cadeia, quer dizer, quando o João arrancava as suas casas, não dizia não, vai morrer. Não, olha, pode levar. Era tão sinistro. Então, leve as coisas mais preciosas, fotografias, as joias, os candelabros, a prata, o ouro. Vocês podem levar. Essa é aquela coisa que vocês não vão morrer, vocês vão pro lugar. Até na última sequência. Levava para entregar, né? É verdade. As mulheres, quando vão para a cama de gado, vai sair aquele do gado, até lá elas achavam que iam tomar um banho. Vai cair água aqui e nós vamos tomar banho. Até lá, hein? Até lá. O último passo. Elas iam acreditando que iam tomar banho. Muitas, claro que não, sabiam das coisas, das idades, das jovens, não. Eles não vão nua, né? Isso aí a gente viu. Lá. Pode-se dizer que quando Hitler subiu em 1933, 1933, pelo movimento que estava em depressão à Alemanha, e ele fazendo um aquecimento na região de base, no aço, tem hoje, tem como descobrir que ele ia para a revanche, para a guerra? Pode dizer isso ou é muito determinismo? Não. É uma das
bases em que eles se colocaram era o revanchismo, porque realmente a Alemanha perdeu a guerra e houve um erro histórico dos aliados. Eles humilharam a Alemanha. Fizeram a Alemanha, Versailles, fizeram a Alemanha se humilhar, impuseram castigos, penas muito pesadas, etc. Entende? Houve uma humilhação. Então, Hitler trabalhou também com esse aspecto do revanchismo. Houve, sem dúvida nenhuma. Houve. Então, assim que, quando a França capitulou, eles fizeram, os nazistas, o general francês, Leclerc, assinar a capitulação no mesmo vagão que estava servindo de museu na Forêt de Compiègne, que eu visitei, Forêt de Compiègne, não a floresta, não, a França, não, entre Lille e Paris, né, no noroeste da França. Fizeram assinar no mesmo vagão que tinha sido assinado a rendição dos alemães na Primeira Guerra. Isso é revanche mesmo. No mesmo vagão. Teve esse aspecto da revanche. E a culpar a penúria e a crise econômica do povo alemão por causa da guerra de humilhação. Na realidade, isso é falso, porque a Alemanha foi quem foi em guerra na Primeira Guerra Mundial, na qual judeus combateram como patriotas. Eles achavam que jamais ia acontecer nada para eles. Imagina, judeus condecorados, com a mais alta condecoração, eram oficiais, soldados, etc. Pode acontecer. Né? Isso eu lembro, eu conheci um judeu alemão que frequentava a minha casa quando era pequeno, né? E ele dizia que, eu perguntava para ele, que eles me interessavam, mas vocês achavam que o Hitler fazia aquele discurso? A gente dizia, não, isso não pode ser, isso é um louco, ou não vai tomar o poder ou ele não vai conseguir. E ele mesmo dizia, ele era de classe média baixa, né? Ele era um funcionário de sinagoga, tinha sido canonista, e ele dizia, inclusive alguns judeus apoiaram o Hitler, os que tinham dinheiro. Ele me falava aquela coisa que eu contei para você, inclusive da crônica do Moacir Escuro. Alguns judeus apoiaram o nazismo no começo, porque o favor do comunismo. Esse é o grande favor. Eu só queria dar um recado, semana que vem não tem aula, semana da consciência negra. Então vai ter dia 26. Talvez com a presença do Rabino aqui. Na sala Samir. Ele é bom, né? Entendeu? Bom, só para terminar, minha gente, tem um livro do historiador. Aqui da USP, né? Não, inglês, versão da USP. Tá? Um historiador inglês, Martin Gilbert, que é considerado um dos maiores historiadores do nazismo, do Holocausto. E ele escreveu um livro, História do Judeu na Segunda Guerra Mundial, que é um calhamaço, tijolada, sim, para ler, etc. Mas é muito importante citar. Este livro foi traduzido aqui no Brasil e ele foi patrocinado por um judeu chileno, sogro de um rapaz que é brasileiro, um empresário também, o Elior da Cirela. O sogro dele passou pela concentração e ele prometeu, quando estava assim para morrer, esqueleto, aquela coisa toda, ele prometeu que se ele salvasse, ele ia consagrar a vida dele a divulgar as coisas. Ele se salvou, foi para o Chile, se tornou muito rico, um cara muito, muito rico, e ele patrocinou essa edição, em parte, certo? E esse livro está vendo nas livrarias, até caro, custa R$180, entende? Mas o Hélio Ortega, meu amigo, esse empresário, ele falou assim, se você precisar divulgar, etc., somente da universidade, etc., está à sua disposição. Então, quem quiser, me ia trazer aqui 30, 40, quem quiser, me escreva, me manda um endereço, eu mando entregar, entende? Ou mando entregar o Davi, um monte,
Certo? Vou entregar para vocês, mas me inscrevam. O endereço onde o e-mail. Eu vou dar o telefone lá na perspectiva. Não é perspectiva, isso não é da perspectiva. Não, Da perspectiva. Primeiro, Só um pessoal, esse livro foi traduzido por Samuel Feldman, aqui da USP. O professor Samuel Feldman e a. Como é o nome dela? Tem mais uma tradutora, se não me engano. Nancy Rosencham, também professora do Centro de Estudos Filosóficos, e traduziu centenas, muitos livros de Israel. Então, o livro chamou Holocausto, Martin Gilbert. E a tradução são de dois professores aqui da USP. eu tirei isso, né? Tem, eu tenho. Eu não quero criar uma cisânia aí no grupo, tá? Mas escuta, mas já que eu trouxe, fica isso à disposição, vocês escolhem aí de que maneira. Antes de todo mundo sair correndo aí, deixa eu. Ou tira faz um sorteio, põe um papelzinho, faz um sorteio, né? Cada um põe o nome no papelzinho. Põe o nome, dá um nomezinho aqui, pessoal, de cada um, um papelzinho aqui no chapéu do tudo. Isso, escreva o papel e põe aí seu dá nome. um sorteio. Põe seu nome aí no papelzinho, vamos, Isso. É pequeno, não? Isso quer dizer que os que não ganharem, não é que não vão ganhar mais no futuro, mas hoje já saem sorteados. Gente, eu não tenho aqui, eu vou dar meu telefone, ou vocês me escrevam aqui também, ou eu vou dar meu telefone e. Boa, Ju. Aqui, dá nome. Sim, a memória já foi do imado. Então, aqui na USP, papelzinho. Então, eu ia saber quem Ó, pessoal, é uma observação do Eduardo aqui, aquele filme que eu mostrei, do Bola e do Fã, vai dar na USP a Copa inteira aqui agora, Festival Luiz Malo. Pessoal, falta papéis? Vou colocar uma estrelinha no meu carro, dá uma olhada. Eu sou meu dente caiu, ó. Meu dentista tal, é um anestesista, não colocou direito. Olha, quando a aula desse jeito, melhor. Tá tudo aí, Tudo isso. Hoje, bom pessoal, Olha, tá aqui o meu e-mail, band.silvio@gmail.com. Para você, quem quiser me pedir o livro, tá? Eu saber quantos livros mandar ou assim. Agora, sobre o livro Dibo, o meu telefone é esse, 3871-2374. Silvio Band. Comigo ou a Estela, minha secretária, se eu não tiver, para pedir o telefone. De maneira. Para pedir o telefone da senhora Ivone, da editora Perspectiva. Ivone, editora Perspectiva. Aí vocês telefonam para Ivone em meu nome, se querem comprar o D-Book. Aí dá um jeito, manda aí. Silvio, fecha os olhos, puxa que pega o papel. E atenção, senhoras e senhores, o vencedor é... Jaqueline. Aí o pessoal é assim, né? Pra fazer notícia boa e não notícia ruim. Ela ganhou, mas o que ela vai ler... É notícia boa e ruim, ela ganhou, mas o que ela vai ler... Ó, pessoal, vai ter pra todos. Olha o chapéu, pessoal, agradeço pra todos. Semana que vem não tem aula, no dia 26 na aula 171, na sala 171, que é a penúltima aula, com o Rabino. E depois, dia 3 de dezembro, a última aula lá. Independente de qualquer coisa, vocês têm e-mail, qualquer dúvida, qualquer sugestão, leitura, se quiser, eu estou pensando mal.